Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira fala sobre a marca da besta. Irmãos, eu acredito que você já deve ter ouvido várias especulações sobre o que seria a marca da besta, como código de barra, como o número de um CPF, ou seja, não de um CPF, né? O CPF em si tem o número da besta, mas se isso de fato fosse verdade, só o Brasil receberia essa imposição, porque outros países não se tem, uma boa parte dos países não se tem CPF, ou registro de uma pessoa em si. Porém, essa seria mais uma possibilidade. Outros acreditavam que seria uma pessoa que seria a própria besta, mas a marca em si, microchip, a própria vacina, agora que foi dada, também continha nela a marca da besta, que ao ser ingerido na pessoa, injetado, ela estaria sendo colocada, então a vacina não vai ser tomada, enfim. Muitas coisas foram ditas e o inimigo, com certeza, é o responsável por todas essas especulações. Porque quanto mais ele levar a pessoa a considerar a ausência do conceito bíblico do que é de fato essa marca, esse sinal, ele na verdade não tem outra forma de querer enganar os seus filhos. Então vou botar que é isso, que é aquilo, então a obediência e a adoração fica de fora. A marca da besta, irmãos, tem a ver com uma, um caráter, tem a ver com uma pessoa, tem a ver com um comportamento, tem a ver com adoração. Então, assim como no passado, Jesus foi perseguido porque ele observava o sábado e fazia do sábado aquilo que era lícito, os fariseus disseram que não, os líderes da época não, agora vou persegui-lo. No capítulo 5 de João, é descrito que ele foi perseguido ali. Já no capítulo 12 de Mateus, é falado que queria matá-lo. Então, quer seja pela morte, quer seja pela perseguição, os líderes daquela época estavam querendo fazer algo em relação a eles. O que a gente pode chegar aqui à conclusão seguinte é: nós temos a certeza que essa perseguição que houve com Cristo no passado, ela será também, ocorrerá também nos dias finais. Assim como o decreto de morte, ou a morte que eles quiseram ocasionar a Cristo, também os filhos de Deus irão passar. E o foco de tudo é adoração. Se de fato nós aceitarmos a marca da besta, a imposição que por ela é colocado, mostraremos então a quem adoramos. No capítulo 13 de Apocalipse é descrito um tanto sobre isso. O dragão dará poder à besta, e a besta então imporá com os poderes que lhe é concedido uma imposição. E essa imposição tem a ver com um dia de observância, a guarda do quarto mandamento. Ou seja, assim como a primeira mensagem angélica descreve que temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas, você já observa, o foco do mandamento divino é levar a Deus como único, o único que é criador. Quando o próprio Jesus foi interpelado, né, interrogado sobre qual é o primeiro mandamento da lei, ou qual é o maior e grande mandamento da lei. Aí ele cita Deuteronômio capítulo 6. O mandamento maior é: ouve, ó Israel, o vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Aí ele fala assim: atará em tuas mãos e a colocará em tua testa. Essa expressão, irmãos, quer dizer Deus é único. Embora o termo único no original hebraico significa unidade composta, echad, e não yashid, que seria unidade absoluta. Quando se fala que Deus é único Senhor, Deus é único Pai, no caso o Filho é o único Deus e o Espírito Santo também. Essa unidade composta também pode ser comparada com a unidade composta de Gênesis 1, quando Deus cria os seres humanos e fala assim: e ambos serão uma só carne. Uma também ali é unidade composta de duas pessoas. E o Echat de Deuteronômio capítulo 6 é unidade composta de três pessoas. E diante disso, vai se fazer valer a distinção entre os que guardam os mandamentos de Deus e o amam, e os que não guardam os mandamentos de Deus e não o amam. Tudo está centralizado no seguinte ponto: desculpa, amor e adoração. A própria Bíblia fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós não guardamos os mandamentos de Deus para provar o nosso amor. Nós amamos a Deus e por amor a Ele, Ele nos dá a condição de obedecer a sua palavra. Jesus nunca transgrediu um só mandamento de Deus. Nenhum. Ele chega a dizer isso no capítulo
15 de João e o verso 10. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Então, a observância de Cristo aos mandamentos de Deus era uma demonstração de um amor que ele já tinha. Essa é a prerrogativa que todos nós devemos ter também. Então, essa marca será imposta. Lembre-se que eu falei aqui para vocês, tanto em Mateus capítulo 12, que fala sobre um decreto de morte, um desejo de matar Jesus, como também João 5, de 1 a 16, que ali fala sobre uma perseguição. Eles começaram então a perseguir Jesus por estar curando dia de sábado. Só uma coisa, irmãos, as pessoas que alegam que o sábado não tem a devida importância, deveriam levar em consideração de que quando o sábado foi feito, existia um povo, duas pessoas, que não tinha raça. E o sábado ele veio antes do pecado. Então, se algo foi criado antes do pecado e ele permaneceu após o pecado, mesmo com uma outra definição, quando eu falo definição Deus disse que o sábado seria um dia de adoração, ou seja, ele separou, santificou e abençoou aquele dia. Esse, que no caso separou e santificou, ele santificou, abençoou e descansou. Essas três características demonstram que o próprio Deus nos deu esse exemplo. Isso entra, Ellen White chega a descrever numa meditação matinal chamada Cristo Triunfante, de 2002, que todos os filhos e filhas de Adão guardaram os mandamentos de Deus. Porém, Caim não o fez, ele escolheu um próprio dia de guarda. E ela fala isso com muita veemência. Sabe o que eu aprendo disso aqui? A rebeldia de Caim, em todos os sentidos, demonstrou uma pessoa que não tinha amor a Deus. Já aqueles que amavam a Deus obedeciam a sua palavra e reconheciam o quarto mandamento, que enaltecia a Deus como Criador. É o único mandamento que fala, na verdade, sobre a autoridade de Deus, que fala sobre como é que eu posso dizer assim, fala sobre a sua legislação, ou seja, aquilo que ele coloca como posição, e acima de tudo, dá uma definição de quem ele é. Ele é um ser criador, Deus é criador, uma pessoa criadora, ele que criou todas as coisas. E o quarto mandamento nos faz lembrar isso. Então, eu aqui concluo dizendo para você o seguinte: ao você obedecer a palavra de Deus e sabendo que essa palavra é diferente do que o mundo todo prega, você está de fato ao lado daquele que vai lhe manter firme até a volta de Cristo. Se eu fizer o contrário, não terei forças, não terei o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo foi dado aos que o obedecem. Os que não obedecem, ele fala para que venham obedecê-lo. E aqueles que o recebem demonstram em sua prática que vivem em harmonia com Deus. Que vivamos assim. A marca da besta, irmão, será imposta, quer seja em 1000 dias, quer seja nos dias dos que irão, mas ela vai acontecer. A pergunta que eu faço é: a quem você vai adorar? A quem você vai, na verdade, prestar culto? A mensagem angélica é: respeite a Deus e dê glória a Ele. E adore aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Que Deus seja o Criador em nossa vida de uma nova personalidade, de um novo caráter, e em Cristo possamos de fato ser transformados de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra e pela certeza da tua proteção. Que todos nós, Senhor, tenhamos o teu cuidado e que essa guarda seja real em nossas vidas. Dá-nos a tua bênção para este dia, e quando o sinal da besta, Senhor, for imposto, a marca dela for imposta, que todos nós possamos estar ligados contigo. Perdoa nossas faltas, auxilia-nos com teu Espírito, Senhor, e salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.